Olá, eu sou a Sherry e tenho 19 anos. Aconteceu uma coisa na minha vida e estou penando para entender. Minha irmã, minha mãe e até a minha avó terão em breve um filho do mesmo homem, do meu professor da faculdade. Quer saber como isso aconteceu? Ouça, isso não é de longe a coisa mais estranha da minha história. Eu tenho uma irmã gêmea, a Sally. Embora tenhamos nascido no mesmo dia, somos pessoas completamente diferentes. Minha irmã é uma garota tola e ingênua, que pensa que o bem domina o mundo. Mas eu sei que o mundo é muito mais prosaico. As pessoas estão à venda e, por determinada quantia de dinheiro, fazem qualquer coisa. Então, decidi que precisava seguir essas regras. Mas isso me custou muito caro. Em nossa família, todas as mulheres são lindas, mas nossa família é muito pobre. Mamãe nos criou sozinha desde o nosso nascimento porque ela sempre teve problemas com os homens. Ela via o nosso pai apenas 2 vezes. De manhã, quando ele vinha até a lanchonete tomar o café da manhã, onde ela trabalhava como garçonete, e à noite, quando ele dava uma carona para ela no carro dele. O trabalho da mamãe também era péssimo, e durante toda a minha vida me senti inferior às outras pessoas. Tínhamos roupas ruins, a alimentação péssima e, às vezes, nem presentes de Natal. Mas a estúpida da minha irmã sempre se orgulhava de nossas vidas humildes. Só que dessa vez a estupidez dela passou dos limites. Como não havia dinheiro em nossa família, ingressamos em uma universidade pública. Eu escolhi turismo como sendo o meu curso principal e a Sally escolheu artes. O que ela queria era mudar o mundo. Garota louca! Na minha opinião, a nossa faculdade era nojenta. Eu não queria estudar lá, mas precisava. Tudo o que precisava era de um diploma e nada mais. Mas um dia o Sr. Jeffers entrou para a nossa faculdade e fiquei deslumbrada. Ele lecionava história, era muito inteligente e tinha um cheiro estonteante. Percebi que ele usava roupas e sapatos caros. Sou boa nisso. Eu realmente me amarro em revistas de roupas de marca. Um dia eu usaria roupas bacanas também. Jurava para mim mesma, mas por enquanto não entendi o motivo de ele estar ali. Em muito pouco tempo, tudo se esclareceu. Minha irmã, a Sally, se apaixonou pelo Sr. Jeffers. E ela começou a se comportar cada vez mais como uma garota boba. Ela falava dele sem parar. O Rob é tão lindo. Claro, eu sabia que ela era capaz de fazer coisas estúpidas. Mas para fazer isso, certa vez cabulei aula e estava sentada no pátio da faculdade quando ouvi a voz da Sally. Ela estava beijando o Sr. Jeffers. Ela beijava o professor sem a menor cerimônia, e a coisa pegou no breu entre eles. Fiquei tão apavorada com o que vi que não posso nem começar a explicar o que aconteceu depois. Eu decidi não incomodar os namoradinhos. Naquela mesma noite, mais tarde, perguntei à minha irmã que tipo de caso ela estava tendo com o professor. Ela estava afim do dinheiro dele, mas a babaca disse que simplesmente o amava. E eu acreditei nela, especialmente depois do que aconteceu na sequência. O Sr. Jeffers finalmente pediu para conversar comigo em particular sobre algo muito importante. Eu pensei que fosse sobre a Sally, pois ele sugeriu que o encontro acontecesse em um restaurante e que eu não contasse para ninguém, especialmente para minha irmã. Segundo Rob, uma grande surpresa me aguardava, mas eu não esperava isso dele. Fazia tempo que eu sonhava em ir àquele restaurante incrível. Apenas um prato custa, todo o meu salário do mês. Eu usei meu vestido favorito e o Sr. Jeffers havia reservado a melhor mesa do restaurante para nós. Quando cheguei, ele me recebeu com um enorme buquê de flores e um presente, um lindo par de sapatos. Fiquei muito lisonjeada, mas não sou burra. Ao contrário da Sally, agradeci educadamente e depois fui direto ao assunto. "O que você quer de mim?" perguntei. E o Rob abriu o jogo. Ele começou dizendo que se apaixonou por mim à primeira vista e que a Sally era só uma diversãozinha. Era uma pena, é claro, para minha irmã. Mas eu não acreditava em uma palavra que o Sr. Jeffers dizia. Ele floreava com palavras bonitas, mas eu não estava nem aí. O Sr. Jeffers era um pouco velho para o meu gosto, mas ele tinha dinheiro. E essa era a minha chance. Comecei a me encontrar com ele, e escondido, longe de todo mundo. Ele me pediu sigilo, que ninguém da minha família soubesse do nosso relacionamento. Eu não tinha muita proximidade com elas. Minha avó ainda estava por perto, mas ela morava em uma cidade vizinha e raramente nos víamos. O nome dela era Grace, uma mulher com muita experiência de vida. Ela também não era tão velha. Teve a minha mãe aos 14 anos.
Na verdade, isso a tornava uma mulher muito pragmática. Eu sempre achei engraçado quanto que pareço com minha avó e que a minha irmã se parece com a minha mãe. Mas acontece que todas na nossa família são babacas. Continuei a me encontrar com o professor, mas ele não parou de sair com a Sally. Quando liguei para o Rob para conversarmos, ele disse que gostava de nós duas, mas que eu era evidentemente a mais inteligente. E aí ele me propôs um acordo. Ele disse que sempre sonhou em ter um filho bonito e inteligente, mas não pensava em se casar. Com isso em mente, ele entrou para a nossa faculdade com o intuito de encontrar uma mãe de aluguel. E, embora ele gostasse tanto da minha irmã quanto de mim, decidiu me perguntar. O Rob estava disposto a me pagar $100.000 pela criança. E durante os 9 meses de gravidez me bancaria e ainda me compraria presentes. Mas tinha um problema. Eu teria que esconder tudo da minha família. Quem era o pai, os termos da nossa transação e assim por diante. Assinamos o contrato, mas o acordo foi totalmente diferente. $100.000, essa era a minha chance de dar uma guinada na vida e escapar da pobreza que me rodeava. Eu daria à luz a este bebê, entregaria ao pai e depois seria capaz de me reerguer. Em 10 ou 15 anos eu poderia ter minha própria família. Embora eu ainda não estivesse particularmente interessada em começar uma família, Rob e eu começamos a nos ver com mais regularidade e não demorou para que eu engravidasse. Nunca esquecerei a manhã em que entendi exatamente o que estava acontecendo. Nossa casa tinha apenas um banheiro que todos compartilhávamos. Finalmente, minha menstruação atrasou. Finalmente, pensei. Eu estava ansiosa pelos meus $100.000. Fiz o teste de gravidez e deu positivo. Dali pra frente, tudo começou a se desviar dos meus planos. Fui tomar meu café da manhã e quem eu encontro sentada lá chorando? A Sally. Ela também estava grávida. Comecei a tranquilizá-la e ela me contou tudo. Que o Sr. Jeffers, o Rob, era o pai. Descobri que ele estava mentindo. A situação não era tão simples. Eu fiquei grávida do Rob por dinheiro, mas a minha irmã estava realmente apaixonada por ele. Não podia magoá-la com o que eu sabia. Mas a coisa ficou ainda pior. Nossa mãe nunca estava em casa porque ela trabalhava em 3 empregos, mas de repente ela passou a ficar em casa. Nossa geladeira, que normalmente vivia meio vazia, agora estava cheia. Ela apareceu com um novo corte de cabelo, novas roupas e comecei a desconfiar. Mas ela não dava explicação nenhuma. Todas nós continuamos a viver nossas vidas separadamente. Ou melhor, até eu receber um convite misterioso. O convite só trazia a hora e local, mas não quem o havia enviado. O endereço ficava em uma área rural nobre. Cheguei um pouco antes do horário em que os eventos deveriam começar, de acordo com o convite, e decidi entrar no jardim já que estava aberto. Para minha surpresa, a minha avó estava sentada no jardim, junto com o Rob. Ele estava falando alguma coisa para ela, como eles se conheciam. Então, de repente, a minha mãe chegou. E depois chegou a Sally. Ficou claro que nenhuma de nós esperava ver as outras. Precisávamos desesperadamente esclarecer a situação. Que diabos estava acontecendo? O Sr. Jeffers, o Rob, explicou que ele não era só um professor, mas tinha também outro emprego, que trabalhava para outra pessoa. Alguém cujo objetivo era conhecer as mulheres da nossa família. Quem poderia nos querer? Pensei. Foi então que a minha avó viu alguém aparecer na mansão e gritou. Steve! Era a primeira vez que eu o via. E o Steve explicou por que ele havia convidado cada uma de nós. Aquela era sua elegante mansão. E ele conhecia minha avó fazia muito tempo. Há quase 40 anos ele foi apaixonado pela minha avó, mas ela nunca o notou. Aos 14 anos, ela engravidara de um amigo do Steve, por quem ela estava apaixonada. E apesar de muito jovens, eles foram felizes juntos. O Steve não ficou sabendo que eles terminaram apenas 5 anos depois. Ele pensava que não tinha a menor chance e sofreu demais. Procurando minha avó em cada mulher que conhecia, ele sonhava que seus filhos se parecessem com seu primeiro amor. 6 meses atrás, quando ele acidentalmente encontrou seu velho amigo, o meu avô, tudo tomou outro rumo. O Steve soube que eles haviam terminado anos atrás. A essa altura, ele era um empresário muito rico e muito solitário, que não podia ter filhos e sua esposa havia morrido há muito tempo. Ele sempre manteve uma chama acesa em relação à minha avó, e imbuído de amor e ressentimento, ele contratou um investigador particular para descobrir informações sobre a vida da minha avó, para saber a respeito dela e de sua família. Ele não se atreveu a chegar perto para não ser visto, mas adaptou seu plano baseado nas informações que descobriu sobre nós. Os ricos têm suas próprias peculiaridades, é claro, mas isso era realmente bizarro. Ele queria ter um filho com os genes da minha avó. Um filho que se parecesse com ela. O Steve contratou o Sr. Jeffers para seduzir alguém da nossa família, prometendo a ele $2 milhões pela criança. Esse Steve era maluco. O Sr. Jeffers ficou desesperado para conseguir o dinheiro, tanto que tentou engravidar todas nós ao mesmo tempo.
Eu, minha irmã, minha mãe e até a minha avó. Afinal, ela ainda é relativamente jovem e ainda podia engravidar. O Rob ofereceu a cada uma de nós $100.000, exceto para a Sally. Ela havia realmente se apaixonado, coitada. Mas o horror foi que o plano dele funcionou com todas. Estamos todas grávidas do Sr. Jeffers. Esse contrato infeliz que todas havíamos assinado, eu, minha mãe, minha avó e até a Sally, nos tirava o direito de ficar com os bebês. Pessoalmente, não me importo muito, desde que eu receba meu dinheiro, mas toda essa situação é completamente absurda. O que você acha? Diga-me nos comentários abaixo e lembre-se de deixar um like e de se inscrever no canal.